profeta Malaquias, capítulo de número 2. Vamos meditar nesses 17 versículos, se o tempo nos permitir, que foi lido pelo presbítero Iatan aqui anteriormente. Livro do profeta Malaquias, capítulo de número 2. As duas pregações que dizem respeito ao capítulo de número 1, estão na página da Assembleia de Deus Parque Potira, no YouTube. Você pode assistir, e hoje nós vamos para a terceira mensagem, o segundo capítulo do livro do profeta Malaquias. São 17 versículos e, como dissemos anteriormente, o livro do profeta Malaquias é estabelecido como uma espécie de diálogo, não é? Deus fala, o povo retruca, Deus rebate com um argumento de fato, de verdade, o povo mais uma vez se levanta questionando a verdade de Deus, e o tema que salta aos nossos olhos no capítulo de número 2 é que Deus exige fidelidade às alianças que ele estabeleceu. Preste muita atenção. Deus exige fidelidade às alianças que ele estabeleceu. No capítulo de número 2, o que nós temos aqui claramente exposto pelo profeta é que Deus exige a fidelidade na aliança ministerial, espiritual e na aliança conjugal, matrimonial. Ou seja, Deus se preocupa com todas as áreas das nossas vidas. A salvação de Deus para o homem afetou também todas as áreas da sua vida. Não há nenhum espaço em nós que não tenha sido afetado pela salvação oferecida por Jesus. Isso é desta forma porque o pecado também afetou todas as áreas da nossa vida. Por onde quer que você ande em seu coração, haverá ali uma ferida, uma mácula causada pelo pecado. O propósito do capítulo 2 fica claro. Deus quer conduzir o seu povo ao arrependimento e à restauração da aliança e da fidelidade com o Senhor. Interessante vermos Deus no Antigo Testamento, pela pena do profeta Malaquias, que Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de pactos. Deus é um Deus que estabelece negócios com o homem. Pensar isso de um ser tão perfeito como esse, parece às vezes até nos chamar a atenção. Por que Deus teria interesse em estabelecer aliança com pessoas como nós, irmãos? Pecadores, na maioria das vezes perversos, às vezes perversos com quem nós amamos, infiéis com quem nós inclusive amamos também. 400 anos se passaram. É o profeta que fala antes desse silêncio de Deus, de 400 anos. 100 anos havia se passado em que o povo havia saído do cativeiro babilônico para a reconstrução do templo, só que o culto se tornou apenas um ritual formal. O sacerdócio havia sido corrompido, ou seja, a liderança religiosa da época se corrompeu totalmente. E o matrimônio havia sido banalizado. Irmãos, lendo Malaquias capítulo 2, parece que o profeta está olhando para o dia 21 de outubro de 2025. É como disse o sábio, nada há novo debaixo do sol. O templo havia sido reconstruído, mas os corações ainda estavam em ruínas. As ofertas eram apresentadas no altar, mas Deus não aceitava aquelas ofertas. O culto até acontecia. O horário do templo, as portas estavam abertas. O ritual se repetia semanalmente. Mas o Espírito já não tinha liberdade de se manifestar no meio do povo de Deus. Aí é preciso Deus levantar um homem que tem por codinome Meu Mensageiro, aquele que, embora leigo, foi levantado com autoridade para falar aqueles que deveriam ser os mensageiros. E é o que nós encontramos no verso 1 do capítulo 2. Essa fala do profeta, agora, ó sacerdotes,
para vós outros é este mandamento, é uma forma de falar que é comum aos profetas, principalmente quando juízo da parte de Deus estava sendo estabelecido sobre os líderes da religião judaica. Há pelo menos 3 ocorrências que eu pesquisando vi, em Oséias, em Obadias, se não me engano em Isaías, em que Deus levanta os profetas para dizer: ó sacerdotes, ouçam o que Deus tem a dizer. Lembre-se que nós finalizamos o capítulo anterior dizendo que o sacerdócio, uma aplicação é que é todos nós, porque no Novo Testamento nós somos o sacerdócio de Deus, o sacerdócio real. Mas esta profecia foi dirigida primeiramente aos líderes. Se nós fizéssemos uma transliteração direta para os dias de hoje, a repreensão é para os pastores, é para os líderes da igreja. É para aqueles que Deus levantou para conduzir o seu rebanho nesta terra. E Deus, ele é tão maravilhoso, porque um sacerdote sabia da sua incumbência, da sua responsabilidade. Era tarefa dele, era chamada dele, única e exclusiva, oficiar no culto, realizar a liturgia, realizar o sacrifício que conduzia o povo ao perdão pelo sangue do animal imaculado, puro, no Antigo Testamento. Mas nós vimos no capítulo anterior que os animais que estavam sendo levados para o sacrifício não eram puros, que o coração do ofertante não estava completamente disposto a cultuar ao nosso Deus e ao nosso Senhor. E o povo, então, pelo ofício mal realizado, prestem atenção nisso, da aliança, do pacto e do culto, a aliança havia sido quebrada. Porque o sacerdote corrompeu-se na missão de realizar a liturgia da maneira que Deus havia estabelecido. A consequência foi o povo padecendo, distante de Deus, as alianças sendo quebradas e a infidelidade matrimonial nos casamentos acontecendo. Então, o profeta denuncia no capítulo de número 2 a quebra das alianças no ministério, a quebra das alianças espirituais, dos pactos do povo de Israel com Deus. E por último, a quebra do pacto matrimonial. Por isso que é tão comum você ver em nosso meio, inclusive, o que não era há pouco tempo atrás, divórcio acontecendo. Casamentos de papel, não é? Que um sereno, leve, tem poder de dissolver. Você já viu papel molhado, irmão? Você já tentou pegar no papel molhado? Papel molhado, quando você pega, ele se desmancha, não é? Lenço umedecido, você já viu lenço umedecido molhado? É mais sensível ainda. É o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Os matrimônios, os casamentos, as alianças que não perduram, que não suportam as dificuldades desta vida. Só que uma aliança, ela é feita para ser mantida. Uma aliança, ela é feita para permanecer estabelecida. E eu louvo a Deus porque Deus revela ao profeta Malaquias, se não me engano, no capítulo 3, lá pelo verso 6, que ele é fiel e por conta dele, a aliança com o homem permanece de pé. Se Deus fosse depender da nossa fidelidade a ele, irmão, a aliança não se manteria de pé. Mas graças a Deus, que a aliança com Deus depende da fidelidade dele, de quem ele é e do seu próprio nome. E então, por essa razão, nós podemos permanecer, pactuados, aliançados ao Senhor. Vamos meditar no texto. Agora, ó sacerdotes, para vocês é este mandamento. Se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração, dá honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Eu enviarei sobre vós maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Essa primeira parte, irmãos, nós vamos dividir esse capítulo 2 em 4 partes. A primeira é do verso 1 ao versículo de número 9. Então preste atenção, verso 2. Se não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração.
Eu não quero, obviamente, cometer aqui erros da língua portuguesa. Mas o ouvir do profeta não diz respeito apenas a receber a informação. O ouvir do profeta é seguido de uma proposta a uma análise realizada pelo coração daquele que escuta. Deus não tem compromisso com o falar sem o praticar. Isso é claro, inclusive, nas páginas do Novo Testamento, né? Quando Jesus finda o Sermão do Monte, ele diz, olha, preste atenção. É preciso ouvir e pôr em prática as palavras que eu falo. Lembra-se? Se eu não me engano, Mateus 8. Aquele que escuta as minhas palavras e põe em prática, eu assemelho este homem ao homem prudente, que edifica uma casa sobre a rocha. A ideia do profeta Malaquias é exatamente a mesma. É preciso que ouça e proponha ao coração dar honra ao nome do Senhor. E como é que eu honro ao nome do Senhor? É ouvindo o que Deus diz e vivendo o que Deus me diz para viver. Nós já vimos na semana passada, e isso vai se repetir até o 4º capítulo. Vir ao templo não faz de você uma pessoa transformada. Participar do culto por si não faz de você, não estou dizendo que não é importante. Porque é no culto que você ouve a palavra de Deus. Mas o valor maior está em ouvir o que Deus diz no culto e dessas portas para fora. Viver de acordo com o que se escuta dentro dessas paredes. Os líderes tinham se corrompido. Foram negligentes no culto e na instrução. O verso 8 é claro. Verso 8 e 9. Vocês desviaram as pessoas do caminho. Como? Pela instrução de vocês. Então escute. A importância do culto de doutrina, não é, irmão? A importância de uma escola bíblica semanal. O povo estava se corrompendo porque a instrução que saía da boca do sacerdote não era de acordo com a palavra de Deus. O ensino errado faz tropeçar, faz desviar do caminho o povo que Deus separou para andar no seu caminho. E esta carga cai aqui totalmente sobre os líderes que possuem a responsabilidade de ensinar naquela época no templo e hoje também na igreja. Portanto, às vezes é comum, irmãos, não é, fazem questão, brigam às vezes até por uma oportunidade para pregar, para ministrar, não é? Como se isso fosse algo simples. Como se não houvesse um compromisso com a eternidade no que sai pelas caixas através do que é dito nesse microfone. Pelo menos 3 acusações sobre os sacerdotes nessa primeira porção que vai do 1 ao 8. Primeiro, desprezaram o nome do Senhor. Versículo de número 2. Por que eles desprezaram e como eles desprezaram? Não propondo no coração viver de acordo com o que Deus havia instruído. Não se esforçando para atentar-se ao que era dito. E para com intencionalidade viver de acordo com o que Deus estava ensinando. E por essa razão, o Senhor diz, vocês precisavam se esforçar para que o meu nome fosse honrado. E segunda quebra, segundo problema, eles corromperam a aliança de Levi, verso 8. Como? Ensinando de forma equivocada. Outro dia um colega me informou que estava em uma crise no seu matrimônio e procurou o seu pastor para se aconselhar com ele. Casal jovem. E o conselho do pastor à esposa foi o seguinte: minha irmã, se separe. Você é mulher nova. Rapidinho você encontra outro marido. Se você já está passando por problemas agora, jovens como são, imagine daqui a alguns anos. Nós vamos ver no texto que meditaremos logo mais que Deus odeia o divórcio.
que Deus odeia o repúdio. Por terceiro, corromperam a aliança de Levi, desprezaram o nome do Senhor e desviaram o povo do caminho que Deus queria para eles. Primeiro que a aliança de Deus com Levi foi a aliança de paz. Você encontra isso no verso 5. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas eu lhe dei, para que ele temesse. A aliança de Deus foi de vida e de... Foi de vida e de paz. Deus promete bênçãos àqueles que servem ao Senhor com temor e verdade. Observe o que diz o capítulo 25 do livro de Números, do versículo 12 ao versículo 13. Portanto, ele diz: eis que lhe dou a minha aliança de paz. Ele e a sua descendência depois dele terá a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus. Olha a condição pela qual a aliança é estabelecida para Levi em Números 25, 12 e 13. Porque eles tiveram zelo pelo nome de Deus, a aliança com eles foi perpétua. Ou seja, quando não se tem zelo pelo que Deus diz, a aliança é quebrada. É preciso termos compromisso com o que Deus diz em suas alianças, para que a aliança com o Senhor seja perpétua sobre a nossa casa. Interessante, a gente vê as pessoas... Lembrei agora de um pastor maranhense, não é? Ele é engraçado, ele é um pouco cômico em suas mensagens. Ele diz: irmão, crente tem muita coisa aí, esse povo crente, né? As pessoas acham que a bênção de Deus vem por compartilhar 10 mensagens. Envie 10 mensagens no seu WhatsApp para que as bênçãos do Senhor venham sobre a sua vida. Você já recebeu isso? Envie para 15 pessoas para que a bênção do Senhor e a paz de Deus venha sobre a sua casa. Não tem isso na Bíblia não, irmão. Não tem isso na Escritura não. A bênção do Senhor, a aliança do Senhor é perpétua com aqueles que têm zelo pelo que Deus diz e pelo que Deus é. Mas os sacerdotes haviam trocado a verdade de Deus pela conveniência. O que é melhor? Pregar a verdade e ofender o pecado que está guardado e escondido no coração de alguns? Ou massagear o ego da massa, dizendo: venha, Deus só tem vitória para a sua vida. Venha, o milagre vem hoje sobre você. E onde está a mensagem? Venha e arrependa-se dos seus pecados. E essa mensagem não é só para o povo, é para os sacerdotes principalmente aqui. Há uma cobrança de Deus sobre aqueles que ocupam esse espaço da igreja, pastor Adilson. A mão de Deus pesa primeiro sobre nós aqui no púlpito. É muito bom pagar de moralista para o povo de Deus, mas a palavra do profeta aos líderes era: vocês não foram zelosos com o que Deus diz a vocês. É sobre o povo uma carga pesada. E quando Jesus vem, né? Diz assim: vocês são engraçados demais. Vocês fariseus são engraçados demais. Sobre o povo uma carga pesada. Mas sobre vocês, nem um pezinho para levantar com o dedo. Você lembra disso? Mas a palavra do Senhor começa aqui no altar da sua casa nesta noite. Esta palavra é para os nossos corações antes de qualquer outra coisa. E a consequência dessa quebra é o que nós vemos no verso 3. No verso 2 e verso 3, ele diz: eu amaldiçoarei as vossas bênçãos. E alguém pergunta: irmão, o que é que significa isso? Bom, pode ser duas coisas. Pode ser que Deus esteja falando através do profeta de que a lavoura não será tão boa, visto que os sacerdotes recebiam um dízimo e deles se alimentavam. A tribo de Levi era a única tribo que não trabalhava na terra. Quem lembra disso? A tribo de Levi recebia das demais tribos que trabalhavam na terra. E a ideia aqui pode ser a seguinte: Deus vai fazer com que a colheita seja pequena, porque se ela for pequena, os sacerdotes receberão pouco e passarão dificuldades financeiras, de se alimentar inclusive. Verso de número
2. E a outra é, os descendentes da tribo de Levi, eles seriam amaldiçoados. Só que esta segunda possibilidade quebra uma aliança que Deus estabeleceu, que ela seria perpétua com esta tribo, lembra? Enquanto vocês forem zelosos, vocês terão sempre quem oficie no culto. E quebraria também uma outra aliança de Deus, que o pecado do pai vai ser cobrado do pai, e o do filho será cobrado do filho. Não é assim? Mas no versículo de número 3, a partir do versículo número 3, nós temos uma consequência que você pode ter lido e ter achado um pouco estranho. Como é que está na sua versão o verso 3? Quem é que pode ler aí? Eis que eu reprovarei a descendência e atirarei excremento aos vossos rostos. Como é que está aí na sua versão? Quem é que pode ler aí? Como é que está aí? Verso 3. Glória a Deus. Capítulo 2. Você passei para aqui. Capítulo 2. Esse Verso 3. 3. Aqui, ó. Aqui, ó. Glória a Deus, aleluia. Eis que reprovarei a vosso semelhante semente, esperarei até eterno sobre o vosso. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Pesado, né? Sobre o vosso rosto, né? Espalharei sobre o rosto dos vossos rostos. Eu teve o vosso festa, gente. E dele seres levado. Como é que está na sua versão aí? Tem algo diferente aí, pastor Adilson? Esterco. Na minha aqui tem excremento. Como é que está na sua aí? Esterco. Tem alguma diferente aí? Você sabe o que é isso, né, irmão? Você sabe o que é, né? Excremento. Esterco, é claro, né? Presta atenção. Os animais eram levados ao templo para serem sacrificados no culto ao Senhor. Havia toda a descrição de um detalhe. O animal tem que ser macho, tem que ter até 1 ano, não pode ter defeito. Só que o povo vinha de uma só vez. E enquanto o povo vinha, os animais faziam as suas necessidades no pátio em que eles aguardavam para o sacrifício. Presta atenção nisso. E existiam servos. Essa versão diz. Essa versão aqui, a linguagem de hoje, diz assim, ó. Vou castigar os seus filhos e esfregar na cara de vocês as fezes dos animais que vos oferece em sacrifício, e além disso, vocês serão levados para o lugar onde as fezes são jogadas. Pesado, né, irmão? Pesado, né? Essa é NTLH, né? Nova na linguagem de hoje, NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Bom, tinham servos que tinham a atribuição de recolher os excrementos que estavam no local em que os animais eram deixados. E nós temos esse estabelecimento lá em Êxodo, capítulo 29, verso 14. Deus é detalhista, irmão. Êxodo, capítulo de número 29 e versículo de número 14. Deus está estabelecendo o culto, como é que os oficiais tinham que realizar o culto. E lá diz assim, ó, Êxodo 29 e 14. Mas a carne do novilho, a pele e os excrementos, queimá-los-eis com fogo fora do arraial. Atenção. O esterco, o excremento, nessa versão aqui, ele tinha que ser levado para fora do arraial, longe do local onde se estabelecia a aliança de Deus com o seu povo, da cidade santa, do local da bênção, e lá seria queimado. A ilustração do profeta é a seguinte: a desobediência dos sacerdotes levarão os sacerdotes para um lugar em que Deus não está. E não há castigo pior para um ser humano do que estar longe da presença de Deus. Os excrementos dos animais serão levados, mas não antes de a vergonha do sacerdócio se tornar pública.
Lembra o que é que ele diz aqui? Passará no rosto e junto com os excrementos serão levados para longe da presença do Senhor. Pesado. Isso é a consequência de ensinar de forma equivocada, errada o povo de Deus. A corrupção espiritual produz desonra pública. Quando nos corrompemos espiritualmente, somos desonrados publicamente. Quando o nome de Deus é desonrado pelas nossas atitudes que não concordam com o que Deus nos instrui em sua palavra, o nome do Senhor é envergonhado, junto com a vergonha que nos cobre. Por isso que quando um crente peca, o mundo diz assim, tá vendo aí, ó? Era crente, ó. Olha os crentes aí, ó. Já viu isso? Olha, e é crente? É porque junto com você está o nome do Deus que você professa. E quando acontece algo desse tipo, o nome de Deus também é desonrado junto com você. Meus irmãos, Deus reprova e faz desprezível os líderes que se corrompem. Você pode até pensar assim, irmão, mas eu conheço alguns que se corromperam e ainda eles não foram desonrados, mas serão, se não houver arrependimento. A Bíblia é clara em dizer que o juízo de Deus começa por Jerusalém, por dentro da sua casa. E o povo padece e perece, e já dizia o profeta Oséias, pela falta do conhecimento. E de quem é a responsabilidade de trazer conhecimento ao povo? De quem é? Do sacerdote, do líder. É dele esta competência, é dele esta responsabilidade. O profeta Ezequiel, no capítulo 44, verso 23, diz que o verdadeiro sacerdote deve ensinar o povo a discernir entre o que é santo e entre o que é profano. Será que nós temos feito isso? O que é certo e o que é errado? É daqui que isso tem que ser ensinado. O que é bom e o que é mal? É daqui que tem que sair esse ensino. O professor progressista, ateu da faculdade, ele não sabe o que é certo ou errado, porque ele parte de pressupostos humanos, caídos e corrompidos pelo pecado. A verdadeira instrução sai da palavra de Deus, da verdade eterna, que não muda, que não segue a moda. É daqui que sai a verdade, que conduz o mundo à presença de Deus. Oh, meus irmãos, quem fala em nome de Deus precisa refletir o caráter de Deus. E isso pesa toneladas a qualquer um de nós aqui. Quem fala em nome de Deus precisa, pela sua vida, refletir o caráter de Deus. Púlpito sem santidade só ecoa vaidade. Isso pega, viu, irmão? Púlpito com conhecimento teológico e sem santidade só reflete a vaidade do nosso coração. Porque no hebraico é assim. Porque a terminologia grega, que na exegese do texto exige, mas e a minha vida diante do altar de Deus, como é que ela está? Então, retórica, oratória, teologia sem santidade não possui valor algum, e isso pesa muito. Se nós fôssemos inteligentes, nós correríamos do microfone do púlpito. Se nós fôssemos sábios, nós lutaríamos para não assumir esta responsabilidade. Deus não se impressiona com título, mas eu sou bispo primaz. E o que é que tem? Você pode ser primaz, irmãs, vosais, PhD. Deus não se impressiona com os títulos humanos. Deus requer fidelidade à sua palavra. Interessante. Porque, vez por outra, a gente está atrás de título, né, irmão?
está atrás de reconhecimento, né? De um tapinha nas costas, de um nome citado publicamente. Olha, quero aqui agradecer o Joãozinho, porque o Joãozinho é um homem de Deus. Mas o que Deus busca é a fidelidade que há em nós, e isso não pode ser medida por homem algum. Quem consegue aqui medir a minha fidelidade a Deus aqui? Ninguém consegue medir. Só quem aqui consegue medir isso? É o próprio Deus. Isso pode ser, obviamente, percebido pela vida que nós vivemos. Segunda parte, verso 10 e verso 12. Deus busca, procura fidelidade às alianças espirituais. Deus busca que seu povo se purifique. Verso de número 10. Nós não temos todos o mesmo Pai, por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal e a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém. Por quê? Porque Judá profanou o santuário. Como? De que forma Judá profanou o santuário? Se conduzindo em desacordo a algo que Deus já havia estabelecido na Bíblia Sagrada. O que é que Deus tinha dito ao povo? Olha, é o seguinte: vocês vão invadir as nações pagãs, mas os homens não devem contrair matrimônio com as mulheres destas nações. Por qual razão? Porque vocês são mais louros do que os outros, são mais bonitos? Não. Porque eles servem a deuses pagãos. E o coração de vocês são rápidos para se desviar do caminho da verdade. E se vocês se aliançarem com mulheres pagãs, vocês também servirão aos falsos deuses que eles servem. A comunidade pós-exílio tinha retornado e já tinha começado a se misturar com povos idólatras, casando com mulheres estrangeiras. Esdras, no capítulo de número 9, versículo de número 1 e 2, chama a atenção do povo. Acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes, os levitas, não se separam dos povos de outras terras com que as suas abominações, isso é, os cananeus, heteus, fariseus, amonitas, egípcios. Por quê? Verso 2, Esdras 9. Tomaram das suas filhas para si e para os seus filhos. Misturando a linhagem santa. Até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Ora, já diziam os mais antigos, a igreja é reflexo do seu líder, não é? Da forma como a liderança da igreja se comporta, se comportarão os seus liderados. Se a liderança é corrupta, o povo se corrompe. Se a liderança é infiel, o povo será infiel. Se a liderança é desobediente à voz de Deus, o povo será desobediente à voz de Deus. Os primeiros que se corromperam, os sacerdotes. Por isso, verso 1, capítulo 2. Ouçam, ó sacerdotes, são vocês que têm feito o meu povo errar. Judá profanou o santuário do Senhor. De que forma? Casando com filhas de deuses estranhos. Profanar o santuário, irmão, é tratar o santo como comum. Me permita fazer uma observação. O culto ao Senhor é santo, é? Sim ou não? O culto ao Senhor é santo? Essa reunião é uma reunião santa? O seu coração tem tratado ela dessa forma? O nosso coração tem tratado esse momento de forma santa? Há a intenção no nosso coração de tratar este momento em que estamos reunidos diante da palavra de Deus como um momento santo, separado para as nossas vidas? Irmãos, misturar-se com o pecado é adulterar contra o próprio Deus. O povo está adulterando com Deus aqui em Malaquias. Por quê? Porque corrompeu-se. Porque rompeu a aliança que havia sido estabelecida. O povo de Israel só se relaciona matrimonialmente com o povo de Israel.
Mas aqui os sacerdotes foram os primeiros a corromper-se. E sabe qual foi a consequência disso, irmão? E lembre-se muito bem dessa afirmação. Lembre-se da afirmação do verso 17. Porque o povo questionará essa verdade no verso... Lembre-se da afirmação do verso 12. Porque o povo questionará lá no verso 17. Qual é a consequência de se portar contra a vontade de Deus? O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal. E sabe o que é mais interessante nessa sentença do profeta? Na minha versão diz assim, ó, seja quem for. Na sua diz assim também, no verso de número 12. Deus aplicará juízo contra estes que se comportam assim, e não importa se eles têm cargo ou não. Se eles têm dinheiro na conta ou não. Se eles têm posição social ou não. Se economicamente eles são bem posicionados ou não. A mão de Deus é justa sobre todos. Acho interessante no nosso país, que parece que só tem justiça para quem não tem renda, né? Dificilmente você vê um poderoso preso nesse país. Incrível, esse país é uma vergonha. Mas o pobre é cadeia rapidamente. Antes de um julgamento, já estão prendendo o pobre. Certamente há muitos que acham que o juiz de Deus seguirá essa lógica, mas o profeta está dizendo, seja quem for, a justiça de Deus virá sobre o povo. Aquele que apresenta a oferta ao Senhor e o que não apresenta, experimentará do juízo do Senhor. Mas aqui também fica a deixa para os jovens, não é? Porque esta verdade expressa por Malaquias, ela é repetida por Paulo. Em 2 Coríntios capítulo 6, verso 14, em que ele diz, não vos prendam a um jugo desigual. O jovem está lá na igreja, nasceu na igreja, cresceu na igreja, se desenvolveu na igreja. Mas aí, viu o Mateus. Isso é um nome hipotético, tá, irmão? Viu o Mateus na academia, sarado, bonito, educado, cheiroso. Não é crente, não teme ao Senhor. Ele diz assim, pastor, eu acho que eu encontrei o meu prometido. Ele só ainda não é crente. Mas isso aí foi prometido ao cão, a você não. Crente só pode casar com crente. Crente só casa com quem é crente. Ah, mas eu conheço fulano, cuidado. Para você não fazer das exceções da vida regra para a sua. Atenção, jovens. Vocês forem atrás de namorar quando tiverem idade para isso, vocês vão procurar namorar com quem é crente. E é melhor que seja mais crente do que você. Fica a dica, tá? Aí fica tudo olhando, né? Atencioso, né? Cuidado. Que a aliança com Deus é quebrada quando o jugo é desigual. Quando o matrimônio é estabelecido com quem não teme ao mesmo Deus que você teme. Aí já pensou, você domingo, querendo ir para o culto, e o bichão lá se arrumando para ir para o forró. Eita, coisa linda, né? Você lá, jovem, se arrumando para vir servir a Deus, e a mulher lá dançando, lá no pagode. Você acha que você vai ser feliz assim? Terceira aliança quebrada, irmão. A aliança do matrimônio. O Senhor foi testemunha, versículo de número 13 até o versículo de número 16. Ainda fazem isso, o quê? Cobrem o altar do Senhor de lágrimas, de choro, de gemidos. Mas o Senhor não olha para a oferta e nem aceita a oferta. Por quê? O povo pergunta. Porque Deus viu que a aliança foi quebrada. A deslealdade foi assistida por Deus. E o verso 15 é ainda mais grave, porque ele diz, se tivesse bom senso, vocês não fariam isso. Meus irmãos, aqui nós temos uma verdade de Deus muito clara, porque eu já medi assim, não é? Eu já medi que a minha mensagem tinha sucesso se alguém viesse à frente aceitar Jesus. Depois eu desisti de medir a mensagem assim. E fui medir a mensagem se houvesse emoção. Se alguém chorar, Deus está falando. Então se ninguém chora porque a mensagem foi fria.
Aí depois chega o tempo da maturidade, em que você olha para a Bíblia e diz assim, a sua mensagem teve sucesso e você foi fiel ao que o texto diz. Aqui tinha choro. O povo se reunia, não é? E era um culto melancólico. As pessoas se quebrantavam aparentemente no chão. Ai, Jesus! Não é? Muita lágrima. Só que o coração ainda não estava sendo transformado. Lágrimas expressam emoção. Caráter transformado expressa santidade provocada pelo Senhor. Sabe aquele marido que ofende a mulher e pede perdão chorando e amanhã ofende de novo? E depois da manhã ofende de novo, chorando em lágrimas. E a mulher diz, não, agora ele se arrependeu, ó, chorou. Arrependimento não está na lágrima, irmão. Está na mudança, na transformação. No eu pequei, mas amanhã não peco mais. Eu errei, mas amanhã não erro mais. É aquela velha história. O que passou, passou, irmão. Vamos recomeçar hoje, se preciso for. A ofensa com a qual te ofendi, não te ofenderei mais. O mal com o qual te afetei, não praticarei mais. O altar é coberto com lágrimas, mas Deus não recebia oferta, porque Deus conhecia o coração. A quebra de aliança conjugal, matrimonial, é, antes de tudo, a quebra de aliança com Deus. Escute, quando alguém adultera, trai, ele não está traindo o marido, a esposa somente. Está traindo a Deus. Ah, pastor, mas eu não era crente quando eu casei, não importa. Quando o marido ou a esposa trai o cônjuge, ele está traindo o pacto que Deus estabeleceu. Ambos serão uma só carne. Portanto, antes de pedir perdão ao marido e à esposa, você tem que dobrar os joelhos diante de Deus e pedir perdão a Ele, porque foi o primeiro a ser ofendido. E Deus deixa claro, irmão, escute, o divórcio não é o percurso traçado por Deus. Irmão, mas e aí, antes de eu ouvir isso, há 12 anos eu era casado, me divorciei e casou de novo. Você está ouvindo a palavra de Deus hoje e de hoje por diante. Esta verdade tem que corroer a sua alma. Não importa o que acontecer, o divórcio não é a solução. Aí eu abro um parêntese, violência doméstica, a gente conversa. Porque a lei permite, não é? Mas hoje em dia não, as pessoas se divorciam por quê? Eu mandei ele vestir a blusa azul, ele vestiu a vermelha, eu vou me separar desse homem. Eu queria comer frango frito, ela fez cozido, pastor, e eu não como, eu vou deixar essa mulher. Irmão, Deus odeia o divórcio. Verso de número 16. Deus odeia o divórcio injusto, sem uma razão bíblica que o justifique. E nós temos a razão bíblica expressa lá por Jesus em Mateus 19, mas Jesus ainda diz, olha, mas a vontade de Deus não é essa. É uma concessão pela dureza do coração de vocês. Por fim, nós vamos vivendo uma vida de injustiça e o tempo vai passando e a gente pensa assim, ó, passou, está resolvido, pronto. Vamos passar a borracha nisso? Oh, irmãos. O profeta diz assim, por que vocês estão cansando o Senhor com as palavras de vocês? Verso 17. E aí o profeta diz assim, nós? Irmão, quem vive na prática do pecado, quem é escravo do pecado é também cínico. Você já percebeu isso? É cínico. Ele finge que a repreensão não é com ele. Não é? O povo estava se corrompendo contra Deus, traindo a sua esposa, estabelecendo matrimônio com pessoas de outras nações,
realizando um culto sem valor nenhum. O coração estava longe, pensando em outras coisas. Aí o povo chega assim, nós estamos cansados, nós estamos chorando e Deus não nos escuta. E Deus diz, olha, vocês me cansam com esse culto automático, sem valor. E eles ainda perguntam assim, mas nós te cansamos, Senhor? Mas com o que a gente tem te cansado? De que forma nós temos te cansado? E a sentença do profeta é a seguinte, vocês estão pensando mesmo que você não vai colher o que você plantou? Você está pensando mesmo que qualquer um que faz mal passa por bom aos olhos de Deus? Meus irmãos, o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, é um Deus que a Bíblia descreve como o Deus que tudo vê. O Deus que eu e você, e eu não falo isso para atemorizar você, para deixar você ansioso. O objetivo da mensagem é tornar o nosso coração arrependido nessa noite. O convite de Deus é para que você se converta, eu e você nos convertamos dos nossos maus caminhos. É para que as práticas que desonram a Deus, elas deixem de ser vistas pelas pessoas nas nossas vidas. Aquele que mente não mente mais, aquele que rouba deixa de roubar, aquele que inventa conversa acerca da vida dos outros, deixa de inventar conversa acerca da vida dos outros. Aquele que pratica o mal, abandona o mal, que pratica, arrepende-se do seu pecado. Que a mão de Deus vai pesar juízo sobre nós em algum momento. Não adianta a gente achar que deixa passar, com o tempo tudo passa. Não, irmão. A mão de Deus, em algum momento, pesa sobre nós com justiça. Vocês me cansam, Deus estava falando para o povo através do profeta. Como, Senhor? Porque vocês olham mal e acham que Deus não trará justiça sobre vocês. Oh, irmãos. Não julgue o caráter de Deus pelo seu silêncio momentâneo. O fato de Deus não falar com você de uma maneira super extraordinária não significa que Deus não viu. Pode ser que daqui a 25 anos, se não houver arrependimento, você sofra pelas consequências de um pecado não arrependido. Pode ser que daqui a 35 anos, você ainda padeça por conta de um pecado em que você não se arrependeu. Mas chegamos ao fim. E eu quero fazer rápidas aplicações aqui para as nossas vidas. O capítulo é grande, eu tive que correr 17 versículos. Não quis dividir esse capítulo em duas partes. Mas uma coisa fica clara no capítulo 2 e fica clara ao meu coração. E eu espero que o Espírito Santo também ilumine o seu coração. Fidelidade ministerial exige integridade no altar. Não basta pregar e falar de Jesus. É preciso viver de acordo com o que se prega. Segundo, fidelidade espiritual requer separação do pecado. Não dá para vivermos na prática habitual do pecado. Todo dia repetindo aquele pecado. Todo mês repetindo aquele pecado. Ano após ano na prática daquele pecado, dizendo Deus perdoa, mas ainda praticando sem abandoná-lo. Santidade é o padrão da aliança do Senhor. Terceiro lugar, a fidelidade com o seu marido ou com a sua esposa é o reflexo da sua fidelidade ao Senhor. A sua casa, o seu lar, é o seu primeiro altar. Se você for infiel a esse altar, você será a todos os outros. Em quarto lugar, a fidelidade intelectual, o ensino correto, o ensino da moral que sai das páginas da Escritura, protege a fé dos nossos corações. Mesmo quando nós não conseguimos entender, nós confiamos que Deus é justo e aplicará a sua justiça. Líderes relaxados, pastores infiéis, alianças corrompidas, quebradas, casamentos, matrimônios em crise,
abalada. Quantas pessoas você já não conhece? Que disseram assim, eu era crente, mas houve um escândalo e eu abandonei a fé. Fruto desta crise ética, moral e espiritual que nós vivemos nos últimos tempos. Mas Deus nessa noite nos chama à restauração. Voltem sim para mim e eu voltarei para vós. É o que o profeta Malaquias diz no capítulo 3, verso 7. Porque a fidelidade de Deus é baseada nele, ela é eterna e não muda. Se houver arrependimento, Deus há de nos receber nesta noite. E por último, na revelação final, Deus revela a João na ilha de Pátimos que é necessário que sejamos fiéis até a morte. E assim fazendo, receberemos a coroa da vida.